Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no na carta de Paulo aos Coríntios, dando continuidade, às nossas exposições aqui em Corinto. 2 Coríntios, capítulo número 12, verso número 1 a 6. Quando há uma ocasião oportuna, a gente dá um intervalo, Você sabe, a gente vem nas exposições sequenciadas, A gente já veio 1 Coríntios, 2 Coríntios, já está no fim aí praticamente, Capítulo 12, uma saga bem espinhosa hoje, muito também. E Deus tem nos abençoado muito. A gente hoje vai voltar a essa exposição. E se Deus assim permitir, quem sabe esse ano, talvez não, mas o meu desejo era de esse ano a gente encerrar as exposições aqui. Então, o texto que eu quero trabalhar hoje é 2 Coríntios capítulo 12, verso 1 a 6, e por favor me acompanhe na leitura que diz: Se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou de que em mim ouve. Ó Deus, damos-te graça pela tua palavra. Ela é o nosso norte, ela é o nosso guia. Ela nos ajuda a um comportamento que seja adequado e que o Senhor estabeleceu para nós, teus seguidores, teus filhos. Assim sendo, o Senhor nos ajuda nessa tarefa. Que o teu Espírito aplique tua palavra em nós, que o teu povo esteja atento, uma vez que a edificação passa pela compreensão, e que sejamos fiéis à tua palavra. Tudo isso para que reverta-se em glória para o teu santo e bendito nome. Nós assim te oramos, agradecidos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu dei como tema do meu sermão dessa noite um modelo de vida a ser seguido. Embora você vá olhar assim, parece que não tem nada a ver com o que a gente leu, Eu acredito que por debaixo dos panos esse é o tema. Embora a gente vai tratar de coisa espinhosa aqui. Por quê? Porque esse é o tipo de passagem bem polêmica. Se você é de igreja há um tempo, você sabe muito bem que há muitas discussões no meio da igreja evangélica sobre visões, revelações e sonhos. Você já se deparou com gente que diz assim: eu tive um sonho, vou dar a revelação para você. Tive uma revelação da sua vida, eu vou dizer o que Deus tinha para você. Já viu coisas desse tipo? Por isso que ela é polêmica, porque a gente vai tocar nesse tipo de coisa, e é espinhoso mesmo, no entanto é bastante esclarecedor. O que a gente pode aprender dessa passagem tão preciosa? Então, à luz desse tema, um modelo de vida a ser seguido, a primeira coisa que eu queria entender junto com você é que Paulo está mostrando, a Escritura nos mostra que o modelo de vida a ser seguido é um modelo de discrição, simplicidade, modéstia, não buscando se promover com as suas experiências. Já viu gente assim que começa a falar, diz assim: eu fiz isso, eu fui para determinado lugar e Deus me usou e isso aconteceu. Tudo acontece só com ele, Só quando ele está no meio, quando ele está envolvido, tudo, o centro das atenções é ele. Então, é uma busca de autopromoção. E nisso, eu queria que você observasse que Paulo está dizendo assim, é exatamente o oposto que é para nós vivenciarmos. É o oposto que você deve fazer. Se não, vejamos verso 1, olha o que ele diz. Se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Pega só a parte inicial aí, verso 1, parte inicial. Se é necessário que me glorie que me glorie, ainda que não convém. Literalmente aqui, se a gente fosse traduzir ao pé da letra, essa frase grega, ela diria assim, é necessário gloriar-se. Agora, é interessante porque Paulo está dizendo, eu entendo que nessa ocasião, eu sou obrigado, eu estou sendo forçado a fazer isso, a continuar a minha vanglória. Se você percebeu, capítulo 11, 10, 9, e os capítulos anteriores, o próprio apóstolo Paulo já tinha mostrado que ele está se gloriando, mas ele está fazendo isso com relutância. Veja que ele vai dizer, olha a expressão aí, não
convém. Ele está fazendo isso, mas ele diz assim, mas isso não convém. Ou seja, não é adequado, não é apropriado, bem como não se ganha nada com isso. Só ganha o quê? É glória para si, aplauso para si. Isso não é importante, isso não é interessante. Embora nessa ocasião eu preciso fazer, eu preciso dizer logo, a minha declaração inicial é, não convém. É como se ele estivesse pedindo desculpas, né? Eu estou me desculpando aqui, porque ele sabe que não é bom fazer isso, porque para uma mente espiritual é muito desagradável você ter que se vangloriar, você tem que falar das suas habilidades, você tem que falar das suas competências, de tudo que você tem. Então Paulo está dizendo assim, eu vou fazer, mas não convém. Não está em conformidade com o espírito cristão. O espírito cristão não é de vanglória, nunca foi. Então ele está dizendo assim, eu vou fazer, mas com relutância, você me entende? Eu vou falar, mas eu estou lutando com isso. Em seguida ele fala o conteúdo da vanglória. Por favor, acompanhe comigo, verso 1, agora a parte B. Olha o que ele diz. Passarei as visões e revelações do Senhor. A primeira coisa que ele diz é que ele recebeu do Senhor essas visões e revelações. E era interessante porque você provavelmente conhece histórias, tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento, de visões. Por exemplo, José do Egito teve um sonho, e depois Deus deu a revelação daquele sonho, foi dose dupla, né? Sonho, revelação, visão. Ele teve os dois, né? Que teve espiga lá no meio, feixe de capim. Ele lembra que ele disse que teve essas coisas. Era comum isso acontecer. José do Egito, Moisés, Elias, Daniel. Quando você chega no Novo Testamento, o próprio Jesus, né? Melhor, o próprio José, pai de Jesus, tem uma revelação. Aparece em sonho o anjo dizendo ali, olha, o que aconteceu lá no ventre de Maria não é adultério, viu, José? Calma. É uma obra do Espírito Santo de Deus. Não abandone ela. Então, o anjo revelou. Lembra de Estevão apedrejado lá? De repente ele diz, eu vejo o céu aberto. E assentado à direita de Deus, Jesus Cristo. Ele tem uma visão da glória de Deus. Algumas visões são de coisas que temporariamente se tornam visíveis como uma realidade objetiva. Mas em outras oportunidades as revelações se assemelham mesmo a sonhos, as coisas mais subjetivas. Então, o que ele está tentando dizer aqui? As visões eram as imagens em si que eles enxergavam. Então ele está tendo uma visão, é aquela coisa objetiva que ele está enxergando, está ali diante dos seus olhos. E as revelações seria o desvendamento daquelas imagens de algum segredo, uma mensagem que explica aquilo que está sendo visto. Ok, eu estou vendo algo, mas o que significa esse algo? Esse significado era exatamente a revelação. Então ele disse que teve visão e teve a revelação daquela visão. E é tanto que a palavra revelações aqui é o termo grego chamado apocalipsis, de onde vem o nosso apocalipse. É essa ideia mesmo de revelação. Mas vale lembrar uma coisa, não foi a primeira vez que Paulo experimentou esse tipo de coisa. Se eu não me engano, 6 vezes no livro de Atos, Paulo tem revelação. Uma delas, inclusive, acredito que eu coloquei aqui, isso foi, sabe aonde? Em Corinto. Atos capítulo 18, verso 9, diz assim, teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse, não temas, pelo contrário, fale e não te cales, porquanto eu estou contigo, e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nessa cidade. E ali permaneceu 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Ele estava em Corinto e teve essa experiência. Nas cartas, ele diz que também teve experiências assim, veja, Efésios 3:3, pois segundo uma revelação me foi dada. E por que Paulo está entrando nesse assunto aqui, em 2 Coríntios? Por quê? Porque ele está fazendo questão de dizer que teve revelação. Muito provável que os falsos apóstolos que estavam infiltrados lá na igreja de Corinto, eles eram adversários de Paulo, porque eles eram contra a mensagem de Paulo, eles alegavam ter visões e revelações, e o falso apóstolo, esse tal de Paulo, ele não tem visão e revelação. Aí ele está dizendo agora, eu estou sendo forçado a dizer que tenho. Agora eu vou ter que dizer. Eu não queria nem dizer, mas vou ter que dizer. Mas lembre uma coisa, a igreja de Corinto, ela gostava desse tipo de moído. Ela gostava desse tipo de manifestação carismática.
É tanto que eles entendiam que a igreja deles era espiritual. Sabe por quê? Porque tinha manifestação de línguas, profecias, essas coisas todas. E eles diziam assim, isso é sim espiritual. Só que era uma igreja que estava dividida em 3, 4 grupos. Era o grupo de Paulo, Apolo, Cefas, e alguns diziam, nós somos de Cristo. Talvez fosse o pior, porque não se submetia à liderança humana, à autoridade humana nenhuma estabelecida por Deus. Logo depois, quando você avança, tinha um cara, 1 Coríntios capítulo 5, que estava se relacionando com a mulher do pai, a madrasta. Veja quanta espiritualidade, não? Eles também estavam levando um ao outro para o tribunal, litígio entre eles. Um processando o outro, e Paulo está dizendo assim, tem ninguém aí no meio que resolva essa baderna aí de vocês, não? Para julgar os casos aí. Vocês precisam levar para tribunal. Quem ganhou, na verdade, ninguém ganha. Perderam todos, porque o nome do Senhor está sendo envergonhado. Na hora da ceia, ninguém esperava por ninguém. E pior, tinha um grupo que ainda não acreditava na ressurreição dos mortos. Pense numa igreja espiritual. Era uma bagunça, portanto, uma igreja que entendia espiritualidade como uma manifestação carismática. Está tendo dom, né? Como alguns dizem, está tendo um moché aí no meio, um corre para cá, corre para lá, pula, senta, e ri, e deita, e faz a série. É uma bênção. Paulo está dizendo assim, vocês precisam, na verdade, amadurecer. E aí tem uma coisa interessante, mesmo com tantas visões e revelações de Cristo no seu ministério, Paulo está dizendo assim, não é conveniente. Está nem falando desse tipo de coisa. Olha que coisa forte. Não convém. Sabe por quê? Porque, na verdade, quando tu faz isso, quando nós fazemos isso, você chama a atenção para si, não para ele. Mas vamos seguir, verso 2. Olha o que ele diz. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Perceba que Paulo começa dizendo, conheço um homem em Cristo. Parece até que ele está falando do amigo dele, não é? Esse é um amigo meu, foi um amigo meu. Mas pula para o verso 7, só para vocês acompanhar aqui. Ele diz assim, olha, pelo contexto, para você ver, verso 7. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza de quê? Tem gente aí, não tem? Das revelações, que está lá onde? A gente leu aonde? Verso 1. Para que eu não me ensoberbecesse, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Quem é esse homem aqui do verso 2? É ele. É ele. Só que ele está falando na terceira pessoa aqui. E aí, existe uma possibilidade interessante aqui. Estudiosos dizem que rabinos judeus, eles costumavam referir-se a si mesmos na terceira pessoa do singular, exatamente para não chamar atenção tanto para si. É o que Paulo está fazendo aqui. Todavia, eu acredito que tem uma coisa muito interessante aqui, uma possibilidade que é muito plausível. Paulo está tão constrangido de falar acerca de si, que ele disse assim, eu conheço um homem. Não quero nem falar de mim. Eu conheço um homem. Não quero falar. Estou tão constrangido que eu vou usar esse recurso aqui para não me referir, a fim de que não chame atenção para mim. Estas visões e revelações ocorreram, olha o verso 2. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos. O que é que tem a ver aqui a data? Olha que coisa interessante. Alguns estudiosos dizem que essa carta de 2 Coríntios foi escrita no ano 55 depois de Cristo. 14 anos atrás implica em quê? Ano 41 depois de Cristo. Ok, o que isso tem a ver com a questão aqui? Presta atenção. Atos capítulo 9 ocorreu a conversão do apóstolo Paulo. Alguns falam que esse 14 aqui, inclusive, foi antes de Atos 9:30 e de Atos 11, que foram o período em que ele fez as suas viagens missionárias. Então, isso implica dizer que essa experiência gloriosa que ele teve foi dada quando Paulo ainda não era ninguém. Você está tentando dizer? Paulo não era ninguém. E sabe o que é para ficar claro aqui que ele está tentando dizer? É mais ou menos assim, para que fique claro que não foi por causa de mim, não é por minha causa, mas foi porque ele quis e por sua infinita graça.
Porque se fosse depois do grande Paulo, viagens missionárias, inúmeras igrejas plantadas, aí assim, poxa, o cara era Paulo, né? Então Deus resolveu abrir as portas do céu. Não, ele não era ninguém. É para dizer, filho, não é por causa sua, não é por conta sua, é por graça e porque eu quis fazer assim com você. Então, baixa a bola. Ele, há 14 anos, tem a função de dizer assim, não foi por minha causa, mas foi por graça dele. A pergunta é, o que é que aconteceu com ele? Vai para o verso 2 de novo, olha o que ele diz. Foi arrebatado ao terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. A palavra arrebatado aqui, toda vez que essa palavra aparece no Novo Testamento, ela dá a ideia de algo que é tomado repentinamente, a força, a surpresa, de maneira involuntária. Então, quando ele diz que esse homem aqui foi arrebatado, ele está dizendo que essa experiência não foi produto de alguma tecnologia espiritual inovadora da época. Não foi algo que ele fez para desfrutar daquela experiência. Não foi algo que ele buscou, não foi algo que ele produziu. Simplesmente aconteceu. Ele foi arrebatado sem ele desejar, sem ele fazer, sem ele elaborar absolutamente nada. De repente Deus o tomou e o levou. Não estava no seu poder fazer isso. O poder era de Deus. Talvez essa seja a razão pela qual ele conta que foi há 14 anos essa experiência e ela nunca mais aconteceu, foi única. Por quê? Porque não estava no poder dele fazer. Vai botando isso na cabeça, vai guardando que eu vou tentar dizer por que eu estou dando ênfase a isso. Ele foi arrebatado, ok, segue verso 2, olha o que ele diz, foi arrebatado até onde? Contemporâneos do apóstolo Paulo, naquele tempo já havia diferentes visões de quantos céus tinha, né? A composição do universo. Muitos entendiam que o céu tinha 3 camadas. Eu fui curioso, botei lá no Google, cara, disse assim, eu vou botar, a vez com certeza tem. Esse povo já gosta disso. Eu achei, olha lá. Alguns diziam que tem 3 céus, já contemporâneos de Paulo. Outros diziam assim, nada, num universo desse tamanho só vai ter 3, nada. 5, alguns diziam que tinham 5, já outros já entenderam, que conversa, 5 é muito pouco, o negócio é muito amplo, tem 7. Então havia muita divergência quanto a isso. Você pode ver aí, céu para tudo que é coisa, né? Céu para um lugar da habitação do anjo, céu para o lugar onde Enoque foi, céu onde fica lua e sol e estrelas, enfim, tem lugar para tudo. Então alguns entendiam que havia 7 céus, todavia Neste caso, alguns estudiosos entendiam que é uma possibilidade muito plausível, que o que nós estamos tratando aqui, quando ele fala de terceiro céu, é o que muitos estudiosos chamam de superlativo hebraico. O que é isso? É o que acontece lá em Isaías, capítulo número 6. Lembra daquela famosa passagem onde Isaías vê a glória de Deus e diz assim, santo, santo, santo. É um superlativo hebraico. O próprio João Calvino entende que é exatamente isso aqui. O número 3 sendo usado como um número perfeito para indicar o que há de mais elevado e mais completo. Por isso ele chama de terceiro céu. É interessante essa proposta. Todavia, estudiosos como David Stern, um teólogo judeu, como John Albert Engel, ou Bengel, melhor dizendo, que era um teólogo alemão do século número 17, esse cara era especialista em grego, e ele disse uma coisa muito interessante. Ele disse assim, o primeiro céu é o céu das nuvens, o segundo céu é o das estrelas, e o terceiro céu é o céu espiritual, o local onde os anjos, os santos e o próprio Deus está. E aí eu queria que você viesse numa passagem muito interessante, que é essa daqui, ó. 1 Reis, capítulo 8, verso de número 27. Presta atenção como a coisa transcorre aqui. Por isso que eu vou defender que tem 3, tá? Eu sou dos 3. Vamos lá. Mas, de fato, habitaria Deus na terra? Aí ele diz, eis que os céus, primeiro céu aqui, primeiro nível, pá. E até o céu, segundo nível. Dos céus, terceiro nível, não te podem conter. O primeiro céu era o céu acima de nós, onde os passarinhos voam. O segundo céu seria exatamente o céu onde está sol, lua e estrelas. E o terceiro céu seria exatamente esse ambiente invisível onde Deus habitava, manifestando a sua glória mais elevada e de onde ele governa o universo e todas as coisas. Portanto, foi-lhe permitido, presta atenção nisso, entrar na própria morada de Deus.
Olha o privilégio que Paulo está tendo. E muito provavelmente é o mesmo lugar que o verso 4 vai chamar de paraíso, tá? Essa experiência está equiparando aqui Paulo a Enoque, Elias. E aí, óbvio, está colocando ele num patamar bem acima dos falsos mestres lá do tempo dele. Salta para o final do verso 2, olha o que diz. Como esse arrebatamento aconteceu? Olha o que diz lá, final do verso 2. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. A experiência foi tão maravilhosa que o apóstolo não estava certo se ele foi fisicamente ou se foi só alma para lá. O negócio foi tão impressionante que ele não sabe. Mas olha que coisa linda que a gente nem percebe. Olha o que ele está tentando mais ou menos dizer, é isso aqui. Eu não sei, mas isso não me aflige. Sabe por quê? Porque Deus o sabe. Isso é lindo, porque se Deus o sabe, isso me basta, isso deve bastar a você também. É interessante porque uma coisa que aqui nos chama a atenção é que quando Paulo discorre dessa maneira, ele aqui abre uma possibilidade de que apenas a alma esteja desfrutando dessa experiência. E o que é que tem a ver aqui? É que isso corrobora com o ensino da sobrevivência da alma após a morte física. Essa é uma inferência que você acaba fazendo nesse texto. Outra coisa importante também é que Paulo reafirma a realidade do céu que tanto a gente fala muitas vezes nas exposições bíblicas. Antes de avançar, eu gostaria de apresentar 3 coisas significativas. Primeira delas, até aqui. Quanto tempo fez da experiência dele? Lembra quanto tempo foi? Tá todo mundo ligado, né? 14 anos aqui. Depois de 14 anos é que ele vem contar essa experiência. Por que isso é importante para a gente aqui entender? É que essa experiência aconteceu antes dele ir pregar o evangelho lá na cidade de Corinto. É que essa experiência aconteceu lá e ele esteve por 1 ano e 6 meses lá. Ele pregou, fundou a igreja, organizou a igreja, discipulou pessoas, organizou a liderança e ele não contou esse tempo todinho a experiência que ele teve desde o início do seu ministério, antes da sua primeira viagem missionária. Outra vez a pergunta, o que é que isso tem a dizer-nos? Simples, é que ele não usava as suas experiências para autopromoção. Entendeu? Eu tive uma experiência fantástica. Eu não preciso disso para me promover. Nem usarei. Só estou fazendo porque fui forçado. Aí eu estou dizendo. Você já viu, tem gente que usa muito disso para autopromoção. Tem a unção disso, a unção daquilo, é o cara que recebeu tudo e ele é. Paulo era e não queria que ninguém soubesse. Mas acelera um pouco, segunda coisa que eu entendo aqui, muito interessante. Viu o termo que ele usou aí para si? Qual foi? Início do verso 2, foi que ele usou aí? Ele disse, conheço um homem em Cristo, ou seja, um cristão, um crente, nada mais que isso. Note que ele não disse assim, conheço um apóstolo extraordinário. Note que ele não disse, conheço um homem de Deus, um homem de oração. Eu conheço um ungido do Senhor, conheço um vaso, um chicote de Jeová, um vaso, uma tocha, uma labareda de fogo, uma flecha flamejante, a funda que matou Golias, o MacGyver do Evangelho, o Rambo do Evangelho. Não, ele não disse isso, ele disse um homem em Cristo. A palavra mais simples que você poderia utilizar para um cristão, essa é a palavra que ele usa. Simples, um crente, um cristão. Terceira coisa que eu queria destacar, só Deus pode nos levar à sua presença. Eu queria que você considerasse isso. Até aqui o que a gente viu. E uma mensagem clara é que só Deus pode nos levar à sua presença. Sabe por quê? Porque com o avanço da ciência, o ser humano pode visitar o céu das nuvens. Você pode ir lá voando acima das nuvens. O que é que você faz? Você pega um avião e você voa o céu dos corpos celestes lá, anda na lua através de uma nave espacial, mas o ser humano não é capaz de chegar ao céu sem a ajuda de Deus. Só Deus é capaz de levar você para o terceiro céu. Só Deus é capaz de fazer isso.
tal como para chegar aos outros céus, você tem avião, você tem ultraleve, você tem helicóptero, você tem um monte de coisa para levar, você chega lá. Ou você acha que também para chegar no terceiro céu não precisa de transporte? Precisa. João 14,6 diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. O transporte para o terceiro céu se chama Jesus Cristo. Esse é o transporte para você chegar lá, e só Deus é capaz de lhe levar para lá. Veja o que ainda diz, vamos avançar, verso de número 4, ele diz assim: foi arrebatado ao paraíso. Veja que ele continua aqui, né? Observe o que ele presenciou nessas revelações e visões. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, aos quais não é lícito ao homem referir. Arrebatado aqui, mais uma vez ele foi arrebatado. Por que ele enfatiza isso aqui? Para dizer assim: não estava no meu controle, não fui eu que elaborei, não fui eu que produzi, não tem uma tecnologia espiritual para isso, eu fui levado, arrebatado. A ênfase dele aqui. Para onde ele foi? Foi arrebatado para onde? Verso número 4 diz: para o paraíso. Para mim é o terceiro céu, tá? É o terceiro céu que ele fala. Lembra que Jesus mesmo já falou isso. Olha só o que ele disse lá em Lucas 23:43. O ladrão da cruz lá, conversa, bate-papo, né? Lá no final da história ali de Jesus, cruz do Calvário. Jesus disse para aquele ladrão da cruz: hoje estarás comigo no paraíso. Ou seja, hoje mesmo você vai desfrutar da presença de Deus, desta condição de felicidade plena e perfeita. Esse é o local em que nós estaremos para todo sempre. Só que tem uma coisa interessante. Paraíso acaba nos revelando muitas coisas ou mais coisas sobre esse lugar, essa palavra. Tem um teólogo escocês chamado William Barclay, ele foi do século passado. Ele e um outro teólogo chamado Seyfried, esse americano, eles deram uma informação para mim que eu achei fantástica. Talvez uma das coisas lindas que esse texto nos traz, com essa palavrinha paraíso. Esses caras disseram assim: a palavra paraíso significa jardim amuralhado, ou jardim fechado. No uso judaico, era exatamente o jardim do Éden. Essa expressão se referia ao jardim do Éden. Lembra, olha só, Gênesis capítulo 2:8. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden. A Septuaginta é a tradução grega do Antigo Testamento. A palavra jardim do Éden está lá. Paraíso na Septuaginta. Paraíso. O futuro aqui que Paulo tem um vislumbre é uma renovação das condições do jardim do Éden, o jardim original, que na verdade vai transcender esse jardim. Lembra que após a expulsão de Eva e Adão, ou de Adão e Eva, o que aconteceu com o jardim? Fechou. Anjos na frente, ninguém entra, só que as portas se abriram para a entrada de Paulo, assim como para a entrada dos cristãos que já padeceram. Escute, o que ele está tendo aqui é um prelúdio do que você haverá de desfrutar, um antegozo do que nós experimentaremos. E lembra que eu falei que essa palavra paraíso, ela derivava, segundo aqueles teólogos, de uma palavra persa? Olha que coisa linda essa aqui, se a gente está certo na interpretação. Quando um rei persa, ele desejava conferir honra muito especial a alguém, sabe o que ele fazia? Ele acompanhava esse alguém pelos jardins do seu palácio. Ele pegava esse alguém: eu quero conferir honra muito especial a esse fulano. O que eu vou fazer com ele? Eu vou andar pelos meus jardins. E saía acompanhando aquele indivíduo, dando-lhe honra pelos seus jardins. Agora escute, o que ele está desfrutando aqui? O que Paulo está revelando é que, se essa interpretação está certa, o próprio Cristo pega Paulo e diz assim: vou te dar uma honra inenarrável. Vou te conduzir pelo meu jardim. Que magnífica experiência Paulo desfrutou. Imagine a beleza desse jardim. E que honra foi para ele. Mas acompanhe, ele disse assim: eu não apenas vi coisa, eu escutei coisa. Veja a parte B do verso 4, olha o que ele diz: e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. Aqui você tem um jogo de palavras que não dá para a gente pegar muito no português. Ele diz assim, mais ou menos assim: ouviu coisas ditas que não podem ser ditas.
É mais ou menos essa a palavra, a expressão, palavras inefáveis. Ele escutou coisas, ou melhor, ouviu coisas ditas que não podem ser ditas. Então, qual a interpretação que isso aqui pode ter? Primeiro, é o que ele escutou, que não pode ser expressado. Ou seja, mais ou menos assim, a coisa era tão santa que Paulo estava proibido de falar delas. Essa é uma possibilidade. A segunda delas é que literalmente é algo que não pode ser expresso pela linguagem humana. Eu acredito que essas palavras foram pronunciadas exatamente pelo próprio Senhor. Ele não tem capacidade de externar. Guarda essas duas informações, pode ser uma das duas ou as duas. A coisa era tão santa que ele é proibido de falar. A coisa é tão encantadora, a coisa é tão deslumbrante que ele não tem capacidade de transformar aquilo em palavras e fazer com que isso seja comunicado para as pessoas. E isso vai ter uma coisa interessante mais à frente, guarda essas duas informações. Aí ele diz assim, continua, ele diz, palavras inefáveis às quais não é lícito ao homem referir. Ou seja, a coisa é tão espetacular. E a gente aqui só pode especular. Eu não sei o que é que realmente ele viu lá, o que ele escutou lá, não sei. A gente especula, talvez sejam coisas do mundo vindouro, que é muito provável, o novo céu e nova terra, o paraíso restaurado, a consumação das coisas, o plano de Deus. Gente, deve ter sido algo tão maravilhoso, por isso que Paulo diz assim, eu não vou dar spoiler para você, eu vou deixar você curioso, porque você vai ter que ver lá. Eu não vou dizer para você o que aconteceu lá, mas é maravilhoso. A pergunta que surge é, por que Deus então concede isso a Paulo e não permite que ele revele aquilo que aconteceu? É muito provável que era um estímulo para o apóstolo Paulo, para ele enfrentar o que ele haveria de enfrentar. Se você viu o capítulo 11, disse que ele foi açoitado, disse que ele sofreu naufrágio, disse que ele recebeu pedradas, preso. Talvez essas visões eram um estímulo para ele, mas olha que coisa linda é quando ele escreve. Aí, depois desse pano de fundo, aí você começa a entender isso aqui, ó. Passagens como Romanos 8:18, que ele disse assim, ó. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Como é que você sabe que não pode ser comparada? Ele viu, ele contemplou. Veja que não foi só Romanos, ele teve falando sobre isso na própria carta aos Coríntios. Ele disse assim, essa carta que a gente está, segundo aos Coríntios, ele diz assim, olha, porque a nossa leve e momentânea tribulação, leve? O cara foi preso, açoitado, ele foi apedrejado, perseguido, sofreu naufrágio, o cara diz assim, é leve. Leve! Mas continue no texto, ele diz, produz para nós eterno peso de glória. Agora presta atenção nisso aqui que é maravilhoso. Essa expressãozinha que você está vendo ali, ó, acima de toda comparação. A palavra grega lá é assim, ó, hipérbolen, hipérbolen, de onde vem a nossa palavra hipérbole, que é aquela figura do exagero que a gente usa no português, né? Ele está dizendo assim, olha, esse local é a hipérbole da hipérbole, é o exagero do exagero, é a glória da glória, é a beleza das belezas, é a maravilha das maravilhas, é o encanto dos encantos, é o deslumbre dos deslumbres. Esse lugar é maravilhoso e não atentando nós nas coisas que não se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, as que não se veem são eternas. Meu amigo, quando eu vislumbro a maravilha das maravilhas, que é o paraíso, tudo aqui é leve, porque eu sei exatamente para onde eu vou. É suportável. Eu não vou desistir jamais, vou continuar perseverando nessa caminhada. Esse local é maravilhoso. Como é que você sabe, Paulo? Ele contemplou, ele viu. Só que eu queria chamar a sua atenção numa coisa. É muito comum, na verdade, no tempo de Paulo, já havia uma turma que dizia assim, eu já fui no céu, sabia disso? Tinha gente que dizia que já tinha ido no céu. Tinha gente que já tinha dito que passeou pelas salas do paraíso. Que conheceu o anjo Miguel, Gabriel, Salatiel, Natanael, conheceu a trupe toda lá celestial, os anjos, conheceu tudo. E não era diferente. Eu não sei se já leu, eu vou decepcionar você. Se não leu Bênção do Céu, nem pensa mais em comprar. Mas tem um livro chamado, você já viu, A Divina Revelação do Inferno. Já leu sobre isso? Quem já leu, levanta a mão. Eita,
Não vai se acusar também, né? Depois de uma pancada dessa, o cara vai dizer, tá doido. Mas, olha só, esse livro conta a história de uma mulher que foi, sabe quantas vezes ao inferno? 8. 8 vezes ao inferno, é o que conta lá. Quando você entra, por exemplo, na Amazon, para tentar comprar esse livro e um outro que eu vou tentar falar, ele aparece na descrição, numa espécie de sinopse lá do livro, mais ou menos assim, ó. Depois de 30 noites vivenciando as profundezas do inferno, a Mary Baxter foi dado conhecer as glórias do céu. Aí o que é que ele escreveu? A divina revelação do céu. Paulo disse assim, não fui autorizado a falar, nem tenho capacidade de expressar. A Mary Baxter tem. Pegou o negócio? Entendeu? Paulo, o maior teólogo, o maior pastor, o maior missionário, o maior escritor do Novo Testamento, Paulo, ele não tinha condições de descrever o céu, mas a Mary Baxter tem. Se você está de frente com uma mulher dessa, graças a Deus, né? Senão você ia descer do salto. E às vezes a gente fica encantado com essas coisas, sem perceber que muito disso é uma grande furada. Eu ia dizer assim, a gente bota um pé atrás, não, bota os dois. Por quê? Porque passagens como esta nos mostra que, no mínimo, você e eu deveríamos ter os 2 pés atrás para esse tipo de revelação repleta de detalhes desses locais e que são repetidas. Veja, constantemente a mulher foi 8 vezes. Eu não sei quando foi para o céu, que eu não quis gastar nenhum dinheiro para ler, mas 8 vezes ela foi no inferno. Paulo está dizendo, aconteceu uma única vez há 14 anos e nunca mais. Paulo. Segunda coisa que o texto nos diz. Lembra do tema? Um modelo de vida a ser seguido. Como é que deve ser? Com discrição, simplicidade, modéstia. Segunda coisa é que nós devemos reconhecer nossas fraquezas. Olha o verso 5. E aí ele diz o seguinte, de tal coisa me gloriarei. Que tal coisa é essa? De que Deus é soberano e Ele arrebata a quem Ele quer. Ele me arrebatou, levou e me mostrou essas coisas celestiais. Destas coisas eu me glorio. Não porém, olha a continuação do verso 5, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Quais foram as suas fraquezas? Verso 11, capítulo 11, quando ele diz assim, passei por naufrágio, açoitado, preso, humilhado, perseguido, apedrejado. Isso sim são as minhas fraquezas. Eu sou fraco, é por isso que eu passei por todas as situações. Mas o Deus que, na verdade, essas minhas fraquezas, elas servem para exaltar aquele que me faz atravessar cada uma delas. Se eu tenho que me gloriar, é nas minhas fraquezas, porque são nessas fraquezas que Deus se mostra forte, que Deus intervém na minha vida, porque só escapei do apedrejamento, por quê? Porque Deus me livrou. Eu só atravessei o naufrágio, por quê? Porque Deus me restaurou. Eu só passei pela prisão e fui liberto, por quê? Porque Deus me libertou. Eu só tenho que me gloriar nas minhas fraquezas, porque as minhas fraquezas glorificam aquele que tem poder para todas as coisas. É por isso que quando nós passamos pelas experiências mais variadas da vida, de dificuldade, de angústias, e experimentando Deus nos arrancando de cada uma delas, ali estão as suas fraquezas, e nelas existe um grande Deus que está arrancando você delas. Para quê? Para que no fim das contas você diga assim, não a mim, mas ao teu nome dai glória. Ao Senhor que me arranca dessas situações. Terceira e última coisa, é que uma vida, ou um modelo de vida a ser seguido, é uma vida reconhecida pelo exemplo e pelo ensino. Olha que coisa interessante. Ele vai dizer aqui, verso 6 é que um modelo de vida a ser seguido não é uma vida que é conhecida por experiências extraordinárias, mas pelo exemplo e pelo ensino. Preste atenção no verso 6, como isso é interessante. Ele diz assim, pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, isto é, insensato, porque direi a verdade.
ele não estaria errado no que diz respeito à verdade ou mentira, porque ele está contando a verdade. Mas observe o que ele diz: mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou de mim ouve. Essa é uma das coisas mais lindas que esse texto está tentando nos dizer. Olha a beleza disso aqui. Ele está dizendo assim: eu não quero que as pessoas formem opinião a meu respeito, a não ser por aquilo que elas veem que eu faço e pelas palavras que eu prego. Isto é, meu exemplo, minha pregação. E não quero que elas me avaliem porque curei 300 cadeirantes, porque abri 10 olhos aos cegos, porque eu fiz coisas extraordinárias. Não. Sabe por quê? Porque essas experiências nem convém que sejam contadas. Nem convém que elas sejam contadas. Me avaliem e avaliem a qualquer outra pessoa. Sabe como? Pelo exemplo e pelo ensino. Aí eu quero que você venha comigo para as nossas conclusões e a gente encerra. O que é que diz aqui a nossa primeira lição? Eu quero pensar com você sobre isso. Visões e revelações. Ok, e para hoje? Como é que esse negócio? Tem ou não tem? É possível ou não é? A gente pode ver ou não ver as coisas? Vai ter revelação do céu ou não? É isso que eu quero saber, pastor, esse tempo todinho. 36 minutos aqui, você não diz, meu amigo? A primeira coisa que eu quero dizer para você, era comum no Antigo Testamento, assim como no período apostólico. Por quê? Porque isso aqui ainda não tinha sido finalizado. A revelação de Deus ainda não estava concluída. Qual era o meio que Deus falava com o seu povo? Muitas vezes, visão, revelação, porque Deus estava completando a sua revelação especial, que é a sua palavra. Portanto, o que eu quero dizer, não esperamos mais que Deus nos fale ou se comunique conosco por meio destas experiências. Para falar a verdade, a maior parte de nós aqui, se não todos nós que estamos aqui, morreremos sem nunca ter passado por uma experiência desse tipo aqui descrita por Paulo. Eu estou dizendo talvez, né, porque não conheço todo mundo, né, quem sabe alguém teve aí, né, ou vai ter, mas eu não conheço alguém que teve esse tipo de coisa, e é provável que nunca tenhamos. E deixa eu dizer uma coisa, os grandes homens da história, homens como, por exemplo, Martinho Lutero, João Calvino, John Wesley, William Carey, o Spurgeon, Martyn Lloyd-Jones, grandes pregadores, grandes missionários, gigantes da fé que passaram por essa terra. Eles nunca tiveram esse tipo de experiência. Eles nunca tiveram experiências dessa natureza. Nós não esperamos que Deus fale conosco através dessa forma. Qual é a maneira normal, ordinária, comum de Deus falar conosco? É trazendo você aqui e fazendo com que aquele que suba nesse púlpito possa falar a verdade sobre esse santo livro. É assim que Deus fala conosco ordinariamente. Essa é a maneira comum. Por quê? Porque essa aqui é a revelação de Deus para nós. Essa é a revelação que Deus quer que nós aprendamos. Contudo, todavia, como diria Diego, porém, contudo, todavia, Deus é Deus. O que é que eu quero dizer com isso? Não quero escancarar a porta, né? Falar tudo isso e depois, o que eu quero dizer com isso? É que Deus é Deus, Ele é soberano e Ele faz o que Ele quer. Só para não dizer que eu estou só nessa, tá? Quem está comigo nessa é o Augusto Nicodemos, então eu estou bem amparado. Ele pensa a mesma coisa. Ele diz assim, Deus é Deus. A maneira comum que Deus fala é aqui, ó, Escritura. Mas Deus é Deus. Deixa eu contar um exemplo, eu já contei isso talvez algumas vezes, você já saiba. Em países fechados, alguns deles, países comunistas, eles não permitem o avanço da religião, não permitem muitas vezes igrejas. Muitas igrejas em países assim, Coreia do Norte, por exemplo, são igrejas subterrâneas. Há tempos atrás, muito tempo atrás, eu li um livro chamado Lírios entre Espinhos, que contava a história de cristãos chineses em igrejas subterrâneas. Nesse livro, conta que um pastor
eles tinham cultos na quarta-feira, e que o pastor teve um sonho na segunda-feira, e o sonho era perturbador. Ele disse que no sonho a polícia encontrava a igreja, e ao encontrar a igreja, eles tocavam fogo com todos os cristãos lá dentro, todo mundo morria queimado. Ele acordou, né, enlouquecido, e ele saiu na terça-feira, tomou todo o seu dia para avisar aos irmãos da igreja que quarta-feira não teria culto. E se eu estou muito perturbado, olha, não vamos ter culto, eu tive esse sonho, eu estou muito perturbado, eu quero que a gente não tenha culto, não se reúna na quarta. Ok, todo mundo concordou, não tiveram. Quando foi na quarta-feira, a surpresa foi que a polícia de fato encontrou aquela igreja naquele dia, e se tivesse encontrado lá com eles, teria queimado, como assim fizeram, mas com todos lá dentro. Questão: Deus é Deus e Ele pode assim fazer isso. Por outro lado, você lê relatos em livros como Deus é Vermelho, de igrejas que foram queimadas e os crentes incinerados lá dentro. E não houve sonho nem revelação. Por quê? Não sei. Mas Deus continua sendo Deus, revelando, trazendo sonho. Eu entendo que Deus faz essas coisas em questões específicas e bem atípicas, porque o meio comum dele falar com seu povo se chama Bíblia Sagrada. Essa é a sua revelação. Segunda coisa que eu quero que você entenda junto comigo é que as experiências não servem para autenticar o ministério de alguém. Por quê? Porque se você visse, Paulo já chegava lá em Corinto dizendo assim, eu tive uma experiência há 14 anos. Não. Ele só diz no último lugar. As experiências não autenticam. Se você vê alguém que diz assim, curei 40 pessoas com câncer, 30 cadeirantes, 100 cegos, eu disse assim, e daí? No final da história, Mateus capítulo 7 diz assim, nós profetizamos em teu nome, expelimos demônios em teu nome, operamos milagres em teu nome. O que é que Jesus vai dizer? Eu nunca conheci vocês. Na verdade, Jesus conhecer era muito bem. A palavra conhecer lá é, nunca tive relacionamento com vocês. Por que você se impressiona com milagres? Coisas, né? Não, elas não autenticam. Digamos que ela não é o ISO 9001 espiritual celestial para dizer, esse aqui é um servo de Deus. Não é. Por isso que Paulo não faz uso dela imediato. Terceira coisa que eu queria que você entendesse é que se Deus lhe conceder algum tipo de experiência, ela não serve de regra e doutrina para a igreja. Às vezes alguém tem uma experiência assim, olha para o outro e diz, está vendo? Olha o cru. O povo gosta desse, fulano é cruzinho, não crê não. Está perdendo a sua experiência, ela não é regra, não é doutrina para quem quer que seja. E sabe qual é o problema disso? É que às vezes você cria crentes de categoria que desfruta disso aqui, essa turma aqui é meia boca. Eles não... aí cria divisão dentro da comunidade. Quarto e último lugar. É que a vida cristã deve ser construída, e aqui é o ponto, não com base nas experiências, mas no exemplo e na palavra. Isto é, naquilo que as pessoas veem em nós e naquilo que elas ouvem de nós. É isso que estabelece um verdadeiro cristão, um verdadeiro pastor. Deixa eu trazer uma historinha que eu já contei aqui e eu encerro com ela. Conta a história de um pai que estava preparando uma lição de escola bíblica dominical. Ele estava elaborando essa lição e o tema da lição era as marcas de um verdadeiro cristão. E ele elaborou, escreveu, mas ele disse assim, antes de eu ir levar essa lição e dar essa lição para a minha classe lá, eu vou pelo menos apresentar para minha esposa e meu filho os pontos principais. Quem sabe eles têm alguma ideia, alguma percepção, alguma sugestão, né, que eu possa inserir, melhorar esse estudo. Então, vou lá mostrar. E ele apresentou os pontos principais. E aí o filhinho dele menor levantou a mãozinha assim e fez, papai, eu posso falar? Ao pai, claro, meu filho, pode falar. Você vai falar sobre o tema, né? Sobre a revista. Papai, as marcas de um verdadeiro cristão. Então fale, meu filho. Ele disse, papai, eu acho que eu nunca vi na vida um verdadeiro cristão.
Deixa eu encerrar com essas palavras aqui, porque eu penso que é isso. É que a nossa vida deve ser tal que os homens possam imitá-la com segurança. Como cristãos, a nossa vida deve ser tal que os homens possam imitá-la com segurança. Eu sei que às vezes a gente, quando se decepciona na igreja, aí a gente diz para a pessoa, diz assim, mas você não deve olhar para os homens, você deve olhar para Cristo. Se for olhar para os homens, está aí, ó, o que deu. Eu sei que você está tentando consolar, e isso é uma verdade em partes. Porque Paulo disse assim, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Era para eles olhar para a gente também e ter um modelo bom para ser seguido. Que tenhamos nossa vida de tal maneira que os homens possam imitá-la com segurança. Vamos orar? Deus de toda graça, louvamos o teu nome, porque é o Senhor que nos abençoa, é o Senhor que nos conduz, é o Senhor que nos dirige, é o Senhor em todos os aspectos. De modo que eu queria rogar, Senhor, ajuda-nos a amadurecermos cada vez mais. Ajuda-nos a não nos impressionarmos com tantas coisas que naturalmente querem nos impressionar. Nos ajuda a perceber coisas imprescindíveis da nossa caminhada. Essa noite tenha sido uma noite de grande edificação, de grande aprendizado para nós, a fim de que não venhamos a ser ludibriados por aqueles que querem nos enganar com revelações, com visões que muitas vezes não se coadunam com a tua palavra. Ó Deus, dá-nos a tua graça e que sejamos homens e mulheres maduros para a glória do teu nome e para benefício da tua querida e amada igreja. Nós assim te oramos no nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Meus irmãos, como nós estamos numa noite de ceia também, eu queria com você ler a passagem de 1 Coríntios, capítulo de número 11, versículo número 23, que diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. O que há de tão especial à luz de tudo que nós vimos nessa noite é que Paulo falou que existe um paraíso. E ele disse, esse lugar é indescritível, maravilhoso. Deixa eu dizer uma boa notícia. A gente vai para lá. Maravilha de notícia. Nós iremos para o paraíso. E estes que irão para lá, eles vão participar desses momentos. Eles vão fazer o que você está fazendo aqui hoje, aprendendo, sugando, amando Ele, louvando a Ele como o grupo nos conduz em cada cântico. Nós somos chamados por Deus nessa preparação, nesse prelúdio, nesse antegozo daquilo que a gente vai desfrutar lá. A minha oração é que esse grande anelo, esse desejo possa ser tão assim, forte em nós, que isso aqui seja mais que especial para nós. Nesse instante, se você estiver em plena comunhão com a sua igreja, com seus irmãos, participe, uma vez que o texto diz, por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Ele vem para levar você para onde? Para o paraíso. Ele vem. Ou você vai, mas o lugar é certo, é paraíso. Eu oro para que você tenha certeza que é para lá que você vai. Lembra? Só existe um meio de transporte para lá. Não vá achando que é as suas pernas. As suas pernas é quando você diz assim, se eu merecer para lá, ferrou, não merece. Aí você achar que vai pelas pernas. Não, é Jesus. Creia em Cristo, que esse ato simbólico do pão apontando para a sua carne, do cálice apontando para o seu sangue, é que aquela morte lá há 2000 anos atrás, ela é no seu lugar. Ele pagou pelos seus pecados. Ele e a sua obra
É o seu transporte para o céu. É por aí que você vai. Não inventa de pegar um atalho. Vamos orar? Damos-te graça, Senhor, pela tua obra. Damos-te graça pela tua promessa. Damos-te graça não só pela obra de Jesus, mas damos-te graça, Senhor, porque um dia essa mensagem foi pregada para a gente. Nós vivíamos alheios a essa verdade. Nós vivíamos distantes dessa verdade. Um dia ela foi pregada para nós e fez todo o sentido da nossa vida, de tal maneira que nós não encontramos mais sentido a não ser em Cristo. Diante dessa verdade, Senhor, diante dessa persuasão, muito obrigado, porque além da obra, houve alguém que pregou e um Espírito que agiu para que eu pudesse crer nisso. E louvamos, porque a obra é completa, do início ao fim. Abençoa, Senhor, esses elementos de tal maneira, tira-os do uso comum e alimenta-nos ainda que espiritualmente. Nós assim te oramos, por demais agradecidos, no nome de Jesus. Amém.